E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Robson Godoy, eu sou professor da FGV, na pós-graduação e no MBA, e também eu sou consultor de empresas nas áreas de marketing e gestão estratégica. Eu falo bastante sobre propósito nas empresas, né? Sobre como deixar um legado, sobre como colocar o propósito no centro da sua estratégia. E é isso que a gente vai falar um pouco hoje aqui. O que a gente vai conversar hoje é sobre um ponto um pouco mais estratégico, né? Nem tanto operacional, nem tático. Como colocar o propósito no centro da sua estratégia. Eu visito vários clientes e esses clientes me pedem, né, me conversam comigo, e todas as conversas, praticamente, elas são as mesmas perguntas, né? Como que eu faço para motivar o meu pessoal, né, para engajar o meu pessoal? Como que eu faço para fidelizar os meus clientes, para que eles me sigam, para que eles acreditem naquilo que eu acredito? E aí eu pergunto, mas e aí, o que vocês fazem hoje? Eles colocam assim, não, nós temos hoje uma placa, tanto no site, nas paredes da nossa empresa, uma placa de missão, visão, valores. E eu falo, galera, de verdade, bem poucas pessoas entendem qual é a missão, a visão da empresa. Por mais que vocês coloquem isso e façam algo que seja não uma comunicação massiva, são poucas as pessoas vão seguir isso se elas não creem naquilo que você crê. E aí, essa pirâmide de Richard Barré, ela me mostra um pouco sobre como que é o nível de consciência das pessoas que dirigem as empresas. Então, pessoal, se você, por exemplo, está numa empresa onde o nível de consciência seja ali embaixo, né, seja de sobrevivência, ela precisa vender o almoço para comprar janta, ela precisa sobreviver mesmo no mercado, dificilmente a gente vai ter uma conversa sobre legado, sobre propósito, sobre razão de existir, o que eu estou fazendo aqui, né, sobre valores compartilhados. É mais complicado isso. Então, primeiro, para a gente começar a falar sobre essa metodologia, a gente vai ter que saber em que nível as pessoas que trabalham na empresa têm de consciência do que está fazendo nesse mundo. Porque a maioria das empresas, eu pergunto assim, o que você está fazendo aqui? Qual que é a razão da existência da sua empresa? E ela fala, a razão da existência da minha empresa é gerar lucro, é ganhar dinheiro. E ela não sabe que ganhar dinheiro, ter lucro, é consequência de um trabalho bem feito. É consequência se os clientes entendem isso e também creem naquilo que ela acredita. Aí me faz lembrar de uma história antiga em relação a sentido de trabalho. Quando a gente vai falar sobre funcionários, né, primeiro a gente tem que dar sentido no trabalho deles, mostrar para eles por que da importância do trabalho deles. E aí essa história é da faxineira da NASA. Ela foi entrevistada há 50 anos atrás, muitos de vocês já conhecem essa história, mas ela foi entrevistada e perguntaram assim, Dona Maria, o que você está fazendo aqui? O que você faz aqui na NASA? E ela falou assim, olha, ela parou o que ela estava fazendo, né? Empunhou sua vassoura e falou, estou ajudando o homem a chegar na Lua. Era essa o motivo pela qual mais de 50 anos atrás estava escrito na testa dela. Ela sabia já no coração dela qual que era a razão do trabalho dela. A galera da NASA conseguiu dar sentido para o trabalho dela. Diferente do seu João, que perguntaram para ele, seu João, o que você está fazendo aqui? Né? E ele falou, estou sentando os tijolos aqui, estou mexendo na massa, batendo os pregos. Né? E não contaram para ele que ele não estava fazendo nada disso. Não deram sentido para o trabalho dele, mostrando para ele que ele estava ali ajudando a comunidade dele. Ele estava construindo um posto de saúde, um posto de atendimento, para ajudar a salvar vidas, para melhorar a comunidade onde ele estava. E então, para ele não fazia sentido. O sentido que ele tinha ali era realmente bater prego. E a gente falha muito nisso, cara, de não dar sentido no trabalho das pessoas. Por isso que eu estou falando que a nossa conversa é um pouco mais estratégica. E até de liderança, né? Falando em liderança, um grande amigo meu trabalhava numa empresa de produtos cosméticos, de limpeza pessoal, e ele largou tudo, ele era autodiretor da empresa, ele largou tudo para cuidar de crianças carentes. Ele abriu uma ONG para cuidar de crianças carentes. E aí eu falei, cara, você demorou 30 anos para você chegar onde você está,
né? E você largou tudo, né? Qual que foi o motivo disso? O que aconteceu? Ele falou assim, Robson, eu vi uma missão nesse mundo muito maior do que ajudar a vender sabonete. A minha missão é muito maior que essa. Aí que eu entendi qual que é o nível de conscientização das pessoas. Eu não estou dizendo que a gente tem que largar tudo, abandonar nossas carreiras para fazer algo que a gente realmente ama, que a gente gosta, em outros lugares completamente diferentes. O que eu estou dizendo aqui é que muitas das pessoas, elas trabalham sem um propósito, sem uma causa, nada para defender. Elas esperam chegar o happy hour para ir ser feliz. Elas esperam chegar o final de semana para ir ser feliz. Elas esperam chegar às férias para ir ser feliz. Elas torcem para o tempo passar. Cara, isso é totalmente insano. Não dá para admitir isso, né? Não dá para entender que a maioria das pessoas são assim, né? E eu passei por bastante processos da minha vida para entender que isso não é a melhor coisa para se fazer. Aí, essa é a grande diferença, né? E é a sutil diferença, é a monumental diferença entre você viver e você sobreviver. E aí, qual dessas duas coisas você ou a sua empresa está fazendo? Pessoal, não é à toa que muitas empresas, muitas pessoas estão falando sobre propósito. Muitas mídias, muitas revistas estão falando sobre propósito. Graças a Deus, cara, faz mais de 10 anos que eu falo sobre isso e eu vejo que está um movimento agora muito grande para isso. E é isso, eu torço para que isso continue. Uma pesquisa recente mostrou que os motivos pelos quais os nossos colaboradores aqui do Brasil, né, todos os colaboradores brasileiros, as pessoas que trabalham, né, uma pesquisa ouvindo esses caras, viu que ter um propósito, tanto alinhado o propósito dele como da empresa, é o que faz ele ficar na empresa. E aí que eu digo para vocês, o que a gente está fazendo? Será que a gente está colocando o propósito no centro da nossa estratégia? E a ideia é o seguinte, que o propósito não é a chegada, né? Não é sobre chegar em algum lugar. Eu sempre falo que isso é meta, isso é objetivo. O negócio, o segredo do propósito, o segredo dos nossos valores está na jornada. É o caminho que é o segredo. E a partir daí que a gente começa a ver que as pessoas não entendem isso, que elas confundem isso com missão, com visão. É o percurso, é a jornada, é o caminho, entendeu? Então, a partir desse momento, eu pergunto para vocês, qual é o sentido de que sua empresa existe? Qual que é a razão que ela existe? Que causa ela defende? O que ela defende? Qual que é o propósito dela? Por que ela está aqui nesse mundo? Que falta ali a fazer se ela não tivesse nesse mundo? Esse cara, eu admiro muito ele, é o Simon Sinek. Ele é um escritor, palestrante. Ele escreveu esse livro, Start with Why. E a partir desse momento, né, que ele escreveu isso, e eu falava já de propósito isso antes, me fez um sentido absurdo em relação a tudo que estava acontecendo, em relação às consultorias, em relação às metodologias, em relação a tudo que eu fazia, fez sentido. E é simples demais isso. Eu não sei se vocês conhecem, mas para quem não conhece, eu vou falar um pouco sobre isso. Esse livro ele fala sobre a forma de pensar das empresas. As grandes empresas, para engajar seus funcionários, fidelizar seus clientes, elas têm uma forma totalmente diferente de pensar, agir e se comunicar. Ela começa falando de dentro para fora, né? Ela é completamente diferente das outras. E ela é mais ou menos assim. No centro de tudo, ela coloca a razão da existência da empresa. O porquê que ela existe. Que causa que ela defende. A partir daí, ela vê como que a gente faz isso, qual que é o nosso posicionamento, nosso diferencial, os nossos valores, os nossos processos, como que a gente faz isso, né? E como a gente se comporta. É assim que as empresas fazem. E só por último, e lá no final, ela vai falar o que ela faz. O que ela faz, né? A ideia disso é como você colocasse o seu produto apenas com uma forma tangível daquilo que você defende. Para exemplificar isso, eu vou dar
um caso de uma empresa onde eu trabalhei, né? E eu acho que é o melhor caso possível de Golden Circle já colocado. Não é só porque eu participei, mas e vivi isso, né? Mas é muito legal. Então vamos falar um pouco sobre um exemplo desse mercado onde eu trabalhei, o mercado de motos. Esse mercado de motos, as empresas, a maioria das montadoras, elas lançam uma moto e ela começa a falar sobre as especificações da moto, as tecnologias envolvidas, os detalhes do motor, como carenagem, modelo, enfim. Ela fala do quê? Ela fala de como que o motor funciona, como que eles são melhores que os concorrentes, como que eles têm um financiamento melhor, uma condição mais facilitada. Eles falam apenas do ok e do como. E essa forma de pensar, ela não inspira ninguém, né? Ela só comunica o ok e o como. Ela não inspira as pessoas, ela não inspira a fidelidade das pessoas. As empresas até vendem diversas motos, né? Para muitos clientes, vendem muitas motos fazendo promoções, fazendo alguns saldões e assim por diante. Mas ela funciona somente a curto prazo, né? Você não consegue manter isso por muito tempo, porque custa caro ficar mantendo isso, ficar dando desconto da hora. E ela é uma estratégia persuasiva, né? Ela não é inspiradora, né? Pode vir um outro cliente, um outro concorrente, com um modelo melhor que o seu, né? Um pouco melhor. Ela faz uma velocidade melhor, um ok melhor que o seu, um preço menor e pronto. Você perdeu todos os seus clientes. Isso vira uma guerra sem fim, cara. E isso não acaba nunca. O que acontece? Muitas das vezes, as empresas elas não sabem o porquê elas fazem o que fazem. E assim focam apenas no o quê e no como. E aí, como que essas empresas vão tentar entender se nem elas mesmas sabem por que elas existem? Por que os clientes delas vão saber? Não adianta, eles iriam saber, eles não têm como saber isso, eles não têm como defender isso. Mas veja só o que acontece com a Harley. A Harley não se considera uma montadora de motos. Ela inspira as pessoas. Eu trabalhei na Harley como diretor de ROG e prestei alguns serviços para a Harley como consultoria. E ela não começa falando pelas especificações da moto. Ela começa falando pela razão dela existir. A Harley acredita em alimentar o sonho das pessoas, em expressar seu verdadeiro estilo. Não importa se você trabalha na sua empresa de um jeito, você é de um jeito, mas quando você está numa Harley Davidson, numa Harley, você expressa seu verdadeiro estilo. É isso que ela acredita, essa é a paixão dela. Como eu disse, trabalhei lá e como executivo e como participante de várias ações da Harley, o meu estilo era esse. Você imagina como que eu conseguia dar um estilo tão grande, tão diferente daquilo que normalmente eu estou aqui. Eu expressava o que eu tinha de verdade dentro de mim. E aí, o que mais interessante é essa história de como que a Harley muda a vida das pessoas. Não a marca Harley, mas o espírito, o que ela defende. Essa é minha mãe. Ela tem 75 anos. Ela estava um pouco triste, ela estava um pouco deprimida na época. E eu falei assim, mãe, vem andar um pouco de Harley comigo. Né? Aí eu falei assim, vamos andar junto? E ela falou assim, não posso, estou velha, que isso, vou andar de que jeito? Tal. E eu convenci ela a ir almoçar comigo, né, de Harley. E eu andei, daí já que estava na moto, eu fui para as estradas, enfim. Eu fiz uma coisa que não é legal fazer, mas foi bem legal porque mostrou esse bem momento. Ao som de Forever Young, eu fiz um vídeo selfie, dá uma olhada nisso aqui, ó. E aí, depois que ela
me viu, né? Ela teve essa experiência, Harley Davidson, ela ficou assim. Muito legal, né? Ela ficou assim, cara. Aí ela mudou completamente. Dava para ver no semblante dela que ela tinha mudado. E aí, ela tá assim hoje, ó, pra você ter uma ideia. Na verdade, eu peguei a foto da internet, é só para vocês rirem por aí mesmo. Mas a ideia é que a Harley, ela começa falando pelo porquê e depois ela continua falando pelo como ela faz. Ela define seu propósito, demonstra que ela defende e só depois ela mostra, começa a dar experiências para o cliente. O como dela é como que ela faz, como que ela coloca o porquê dela em prática. Então, isso que eu mostrei, né, em relação a minha mãe, por exemplo, mas ela faz com que as pessoas elas participem, elas conseguem dar a sensação dessas pessoas que têm uma Harley Davidson, uma sensação de pertencimento, pertencer a uma família. Lembra lá atrás da pirâmide de Maslow, que nem de Maslow é, né? E depois a gente nem vai entrar nesse assunto em outro vídeo, mas lembra de sensação de pertencimento? Se fazer parte de um grupo, né? E aí, a marca Harley Davidson, ela não é uma marca, ela não é mais da Harley, ela é de todas as pessoas que acreditam e nesses mesmos valores, nessas mesmas crenças dela. E aí eles usam essa marca para simbolizar o que eles acreditam, né? E só assim que a gente consegue dar a sensação de pertencimento e falar que o sistema límbico, o sistema das emoções das pessoas, para criar lealdade, para criar fidelidade na marca. Então, as minhas funções dentro da Harley também não era apenas de estratégia e tudo mais, mas sim em relação ao convívio dentro e fora da empresa, para fazer com que eu era, por exemplo, o road captain da estrada, né, de levar as pessoas e conduzir um grupo de pessoas para uma viagem, por exemplo. Então, para dar essa experiência na prática. E aí, tanto aqui no Brasil, quanto fora do Brasil, e a gente tangibilizava essa promessa do porquê que a Harley existe, né? E daí, fala muito de estilo de vida e fala muito de liberdade. É isso que a Harley mostra, e o símbolo representa tudo isso, né? E aí, por último, e só por último, ela dava ela tangibilizava isso em relação a produtos, né? Por exemplo, se você gosta de moto e se você tem a oportunidade de dar essa experiência, por exemplo, você acredita em tudo isso que a Harley promete, diferente das outras montadoras, aí sim você não vai comprar uma moto, você vai comprar uma Harley Davidson. Se você acredita em tudo isso, você vai comprar uma Harley. O produto é só tangível, né? Então, você vê a diferença, que a Harley começa falando do porquê ela existe e só depois ela fala do como e do quê. É por isso que faz tanto sucesso, por isso que os clientes são tão obcecados pela marca. Não só os clientes, os funcionários também. A mensagem da Harley Davidson é tão inspiradora que as pessoas começam se identificam fortemente com a marca, se tornam completamente fiéis à empresa, independente se é cliente, se é colaborador. Se for cliente, então ele está disposto a pagar mais pela encomenda. Eles esperam semanas para a moto chegar, né? E ninguém tem dúvida em relação à marca. Eles não estão imaginando que tipo de moto eles vão comprar, que tipo de marca eles vão comprar. Eles querem saber que modelo da Harley eles vão comprar. Cara, isso, como eu disse, isso é tão inspirador que as pessoas começam a se transformar. Elas começam a vestir a roupa, elas começam a defender a causa, inspirar outros motociclistas a entrar no circuito Harley Davidson. E o mais legal de tudo isso, eles tatuam a logomarca da Harley no corpo. Mas não é a logomarca da Harley, não é o produto, é a causa. Eles mostram que essa causa, essa logomarca, está defendendo a causa
no qual eles acreditam. Essas fotos são de uma fábrica em Milwaukee, nos Estados Unidos. Essa fábrica, eu fui lá visitar essa fábrica e tem muitos colaboradores não são clientes, eles tatuam a logomarca da empresa onde eles trabalham. De tão fiéis, de tão interessante que é isso. Agora, eu não estou dizendo que a marca, que a moto é a melhor marca do mundo. Eu tenho Harley Davidson há mais de 12 anos. Aliás, mais de 18 anos. E eu comecei em 2003, bem no centenário da Harley, eu comprei a minha primeira. E imagine o seguinte, eu não estou dizendo que a moto é a melhor moto do mundo. Ela é diferente disso, mas ela consegue transmitir o que as pessoas acreditam, a razão da existência. Ela consegue transmitir isso. E isso ela faz com que as pessoas que acreditam e que comunguem do mesmo sentimento sejam totalmente fiéis. A marca é exatamente assim. Eu vou mostrar um vídeo para vocês que fala do início, meio e fim do Golden Circle e na Harley Davidson. Harley Davidson. Parfaitement trop. Você vê que você de marketing percebe que é o seguinte, ela nos últimos segundos da propaganda, ela mostra o produto, né? E no último segundo da propaganda ela mostra o preço. O resto, 98% da propaganda, ela mostra o que ela defende, ela mostra o porquê, ela mostra o como, e por último ela mostra o quê. É muito interessante essa propaganda que ela reflete início, meio e fim o Golden Circle da Harley Davidson. Aí vocês vão estar falando assim, mas Robson, Harley é Harley, já está há mais de 100 anos nisso, desde quando começou, ela já, mesmo sem saber que ela estava fazendo, entre aspas, ela já tinha o Golden Circle estruturada dentro da empresa, né? Concordo com você. Mas aí, nas minhas consultorias, nos meus trabalhos que eu faço nas empresas, é exatamente isso, é como colocar essa estratégia para defender o propósito da sua empresa, seja ela qual for, né? E aí, eu fiz um trabalho nisso numa empresa industrial chamada, é uma empresa alemã, é a Schmersal. Essa empresa é uma empresa alemã de componentes eletrônicos, ele tem mais de 7 fábricas no mundo, mais de 5 mil colaboradores, elas fabricam diversos produtos para a linha de automação e segurança, principalmente em segurança e máquinas, né? É líder mundial em segurança. E aí a gente começava a falar, por exemplo, sempre quando começava a abordar a empresa, falava do que a empresa faz, né? Então aí ela tem, como vocês estão vendo, diversos componentes instalados em máquinas, fazendo com que o operário dessa máquina não se acidente, né? Esses componentes de segurança faz com que o operário, se ele entrar em contato com a máquina, ele não se acidente. É isso que ela faz. Então, esse vídeo ele vai mostrar um operário entrando numa área de risco, né? E aí a máquina, o robô vai parar, porque ele pisou no tapete de segurança e o robô parou. Ele fez a manutenção e depois ele pode sair dessa área de perigo e restartar a máquina. Maravilha, é isso que a máquina faz, é isso que os componentes da empresa faz. Ok. E aí a gente começou a falar, mas tá bom, mas refletindo, por que a gente existe? Qual que é a razão da gente estar aqui? As pessoas, os colaboradores que trabalham com a gente não têm essa noção do produto que ele está fazendo ali na linha de produção chega para o cliente, né? Por que a Schmersal existe? Aí a ideia foi fazer essas perguntas para nós mesmos, né? O que estamos fazendo aqui, né? Para que a gente existe? Para que a gente acorda todo dia de manhã e vem trabalhar? E aí eu te faço uma pergunta. Vocês têm noção de quantas máquinas existem no Brasil
E dessas máquinas, quantas acontece acidente, ou melhor, quantas pessoas morrem de acidente morrem ou se acidentam, são mutiladas por essas máquinas? Eu vou dar uns dados para vocês aqui. Cara, isso é absurdo, você ver esses números e você vê como que as pessoas e as empresas têm que tomar cuidado em relação a colocar segurança nas máquinas. E aí, vendo isso, a gente falou o seguinte, pessoal, a nossa função aqui, a nossa missão, o nosso propósito aqui nesse mundo, a empresa veio para esse mundo, não é para fazer produtos para a indústria. A gente veio aqui para ajudar a salvar vidas. A gente veio aqui com uma ideia de contribuir para que as pessoas não se acidentem. A gente veio aqui, a empresa existe para fazer um futuro mais seguro. Então, por um futuro mais seguro, foi definido como nosso propósito. Não é um futuro mais seguro apenas relacionados ao nosso propósito, mas como que a gente poderia trabalhar com isso? Então, a gente reviu todos os nossos valores, né, em relação a que nenhuma relação da empresa, seja com cliente, seja com fornecedor, seja com colaborador, acontecesse se não tivesse pautada por esses 6 valores. E a partir daí, a gente definiu o nosso círculo dourado, a gente definiu o nosso Golden Circle, a gente não estava aqui apenas para fazer produtos para a indústria, a gente estava aqui para fazer um futuro mais seguro. Como a gente faria isso? Cuidando das pessoas, trabalhando de forma ética, fazendo com que as pessoas pudessem trabalhar com responsabilidade social, com responsabilidade ambiental, para fazer soluções seguras e inovadoras. E aí sim, a gente faria com que os nossos clientes sejam protegidos, porque a gente colocaria produtos e serviços para a proteção do ser humano que tem contato com a máquina. Muitos desses momentos foram feitos a partir do qual a gente começou a dar sentido para o trabalho das pessoas. A gente viu que, por exemplo, nas comunicações tanto interna como externa, por exemplo, Dia dos Pais, a gente colocou sentido no trabalho deles em todas as nossas ações. É igual aquele sentido no trabalho que a gente dava para a Dona Maria, né? Que deram para a Dona Maria da NASA. Em relação independente da função dela, independente da função da pessoa que trabalhava, por exemplo, na nossa empresa, se ele tivesse na linha de produção, se era o presidente da empresa, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, no sentido de qual que era a finalidade do trabalho dele, fazendo um produto 100% ótimo para que ele ajudasse a fazer com que as pessoas não fossem mutiladas, não tivessem acidente. A partir daí, em alguns diversos, centenas, eu não estou brincando, gente, foram centenas de ações. Mas uma das ações bem interessante para fazer com que as pessoas fizessem parte de um grupo, de uma família, foi que todos os 450 funcionários tivessem uma caricatura. Nós fizemos uma caricatura de cada funcionário para que ele pertencesse a um orgulho de pertencer a uma família, né? Fizesse parte disso. Em todas as nossas comunicações aí, a gente fez com que eles fossem os garotos propaganda da nossa comunicação interna. Então, todas as ações fizemos e, a partir daí, eles eram o garoto propaganda. A partir desse momento, começou a aumentar assim, drasticamente o envolvimento com todas as ações, o entendimento disso, né? Eles começaram a se motivar a participar das nossas campanhas de voluntariado, e entre outras coisas, né? Então, tudo que era feito, e eles imaginavam assim, e aí, quando que você, o próximo a poder participar da campanha, ser o garoto propaganda? Eles esperavam toda a comunicação. Então, falando em comunicação interna, isso cresceu absurdamente, né? E com todas as ações, depois de muitos anos trabalhando nisso, isso tudo que eu estou falando aqui em minutos, aconteceu em anos, né? Não foi, obviamente, de uma hora para outra. E a gente começou a participar da pesquisa do GPTW, né? E logo no primeiro ano de participação, a gente ficou na posição de 76,
E aí foi subindo, todos os anos de participando. Isso é um reconhecimento ao trabalho feito em relação a criar uma melhor empresa para se trabalhar, um melhor ambiente de trabalho. Não foi isso que a gente mirava, isso aí só estava medindo o nosso trabalho. E o ano passado, 2018, a gente ficou em segundo lugar entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. A Microsoft ficou na nossa frente, gente. Então, todas as outras empresas no segmento de multinacionais de médio porte aqui no Brasil, a gente ficou em segundo lugar nível Brasil. Isso é um número muito interessante, né? E aí, todas as nossas, vamos imaginar, todas as nossas ações que eram feitas na empresa eram medidas, né? E esses números do próprio GPTW nos mostrou em relação ao que a gente tinha, né, de porcentagem, do que os nossos colaboradores imaginavam da gente, né, da empresa. Então, esses números são muito expressivos, porque são acima das médias das 5 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Todos esses que eu estou mostrando para vocês, né? E o número que eu acho muito legal e que é assim, muito interessante é em relação a esses 97% aqui. Em relação a 97% das pessoas acreditam que a Schmerzel põe o propósito em prática, trabalha em função do propósito. E é isso a melhor retribuição, vamos dizer assim, de todas as ações que fizemos, é a melhor retribuição que alguém pode ter num trabalho de implantação de propósito dentro de uma empresa. E aí, vocês vão imaginar assim, legal, com relação ao público interno e o externo. Dá uma olhada nesse NPS. Para quem não sabe que é NPS, o NPS é o Net Promoter Score. É uma metodologia de pesquisa que mostra, numa única pergunta, se a pessoa indicaria a Schmerzel para um amigo dela, né? E aí é dividido em 3 grupos, né? Os promotores, os neutros e os detratores. Quando a gente fala em relação a promotores que vão promover essa marca, 88% dos nossos clientes, eles indicariam a Schmerzel, dando nota 9 e 10. Aí, 11% eram neutros e apenas 1% deu nota de 0 a 6 para a empresa. E eu lembro exatamente das notas desses 1%, foi nota 5, nota 4, não foi nenhuma nota abaixo disso. Mesmo assim, esses caras podem falar mal da nossa empresa. E esse NPS, ele mostra para a gente, se a gente fizer a subtração, né, dos detratores menos os promotores, é um NPS de 87%. No mercado não existe isso, cara. Um NPS de 87% é muito difícil. Para você ter uma ideia, dá uma olhada. Na Apple tem 72%, a Amazon 69%, a Netflix 68%. E são empresas assim que colocam o cliente no centro das suas estratégias, colocam um propósito também. A Apple é um outro case absurdo e muito interessante sobre propósito, coloca o propósito no centro da sua estratégia. Então, isso dá muito resultado, gente. Dá um resultado absurdo. E aí, por que eu estou falando agora em relação à comunicação? O Golden Circle, ele tem muito a ver, né, com as partes relacionadas ao nosso cérebro. E não é muito a ver ainda com relação à psicologia também, mas não só a psicologia, mas a biologia do ser humano. A biologia do ser humano, da gente, vamos falar da neurociência, por exemplo. O cérebro tem várias etapas, várias partes, mas vamos falar apenas de 2 aqui. Vamos falar do neocórtex, que é relacionado à razão e a parte intelectual das pessoas, né, do ser humano, e o sistema límbico, que é relacionado às emoções. Quando a gente fala do que a empresa faz, ela está relacionada exatamente com a parte racional. E ela não é uma parte que influencia comportamento, que dá fidelidade, que faz com que o seu cliente seja fiel. Agora, o porquê e o como está relacionado exatamente com o sistema límbico. É o sistema que mostra, que dá emoção, que faz com que a gente
que controla o comportamento humano e controla, independente se você é uma empresa racional ou emocional, ela faz com que o ser humano tome a decisão. É o sistema límbico que faz isso. E a partir daí, quando você vê essa mudança em relação, essa relação, na verdade, entre o Golden Circle e como que o ser humano pensa e age, você fala, cara, o Simon foi muito feliz nisso. Ele foi feliz em buscar para a gente e mostrar para a gente, numa forma de comunicação, de pensar, agir, se comunicar, como que as empresas e como que a comunicação das empresas deve ser, como que a ação das empresas deve ser. E muitas das vezes a gente vê assim a ordem da expressão, né? Conquistar corações e mentes, né? É uma coincidência? Porque nunca ninguém se propôs a conquistar mentes e corações, né? Você imagina que é um equilíbrio delicado em misturar arte e ciência, por exemplo. Porque, de novo, essa expressão vem arte antes de ciência. Será que é o sistema límbico nosso mostrando assim que ordem a gente tem que fazer as nossas comunicações, seja internas ou seja externas, seja sua empresa racional ou não? As ordens das ações e de como colocar e de como ter um propósito, de como ter uma razão para se defender, é muito mais importante do que falar do quê, de como o nosso produto é bom, como as nossas características do produto. Gente, quando a gente vê isso, a gente vê claramente que a gente tem que, primeiro, conquistar os corações das pessoas para depois conquistar a mente. E aí, se eu tiver uma sugestão para compor o Golden Circle do Simon, seria colocar, antes do porquê, o para quem a gente está fazendo. Para quem? Colocar a pessoa no centro. Colocar o nosso propósito voltado para as pessoas. As pessoas são o início, o meio, o fim de todos os processos. É para tudo que a gente faz. São para as pessoas. Né? O interessante nisso aqui é imaginar assim, que a gente pode, e normalmente a gente faz, ficar falando e falando sobre o quê, falando sobre o como, mas os clientes não vão ligar para a gente, não vão ser fiéis à nossa marca se a gente ficar falando do ok e do como o tempo todo. Então, o que eu falo para vocês é, encontrem o propósito da sua empresa e coloquem o propósito no centro. É assim que os grandes líderes fazem. Eles começam pelo porquê. Eles começam pelo propósito. Muito obrigado, gente. E espero que tudo isso que eu tenha falado para vocês inspirem vocês a buscar um novo propósito, buscar uma razão e uma causa para defender. Ok? Muito obrigado. E esses são os meus contatos. Vocês podem entrar em contato comigo e a gente trocar mais ideias em relação a isso. Até mais, gente. Um abraço.